Olá, eu sou o Stefano e vou falar um pouco de um tema que está dentro da obstetrícia. Vamos falar sobre RPMO, ruptura prematura das membranas ovulares. Existem muitas divergências dentro do assunto, então eu vou falar sobre os principais pontos. Mas antes, vamos a um aviso importante. Este assunto é baseado nas orientações do Ministério da Saúde. Vamos aos fatos. Será que precisa ser pré-termo? Bom, quando se fala de RPMO, ruptura prematura das membranas ovulares, não é porque acontece num parto prematuro. Ela é prematura em relação ao trabalho de parto. Já que sabemos disso, por que se chama membranas ovulares? A ideia é que ainda não se formou aquela bolsa das águas. Falar bolsa rota seria um termo incorreto, já que existe uma diferença. Sendo assim, o termo certo é ruptura das membranas. Essa ruptura da membrana pode acontecer numa gestação de 30 semanas, 24, 38 e 40 semanas. Não tem correlação com prematuridade. É importante deixar claro que essa ruptura é prematura em relação ao trabalho de parto. E o que causa essa ruptura das membranas? Quando falamos dos principais fatores de risco de uma RPMO, será que você sabe dizer quais são? Esses são os principais fatores que estão relacionados a uma ruptura prematura de membrana. Dentro desses fatores, temos a infecção intrameniótica, colo curto, incompetência istmo-cervical, tabagismo, uso de drogas ilícitas e a síndrome de Ehlers-Danlos. Em relação à infecção intrameniótica, é importante falar que as pessoas imaginam que só pode ter infecção intrameniótica se tiver RPMO, e isso não é verdade. Pode acontecer esse tipo de infecção sem a ruptura das membranas, porém, a infecção em si é um dos riscos para a RPMO. Alguns desses fatores estão relacionados diretamente com o comportamento da paciente, como no caso do tabagismo e o uso de drogas ilícitas. Deixando os fatores de risco um pouco de lado, vamos ao diagnóstico. Como é feito o diagnóstico? Geralmente, um quadro típico de ruptura prematura de membrana, a paciente vai relatar que perdeu muito líquido. Líquido em grande quantidade, como por exemplo, escorrer pela perna. Pode ser um líquido transparente ou que tem um pouco de grumo junto. Muitas das vezes, a paciente vai relatar que esse líquido tem um cheiro forte, um cheiro de cândida. Esse seria um diagnóstico de perda típica. Já uma paciente de perda atípica é uma paciente com pouca perda de líquido. E esse líquido em si não tem aquele cheiro característico. Esse diagnóstico pode ser feito por uma visualização direta. Uma das manobras utilizadas para esse tipo de exame é a valsalva. Manobra usada quando se tem um pouco mais de dificuldade de visualização. E ainda temos os testes. Um dos principais é o teste de cristalização. Esse teste é nada mais nada menos do que pegar esse líquido que escorre da vagina, essa secreção, passar numa lâmina, esperar secar, olharia a microscópio e veria uma imagem característica de uma aparência de folha de samambaia. No fundo do slide, dentro desse círculo, em cor amarela, tem uma imagem do teste de cristalização. Um desses testes é o teste de pH vaginal. Lembrando que existem vários fatores que podem alterar o pH da mulher. Então, esse não seria um dos testes muito apropriado. Já o AmnioQuik e o AmnioShure
São testes com resultados muito específicos, sendo que esse tipo de teste é muito usado em clínicas privadas, não sendo de uso de setor público. Já em relação às condutas de uma RPMO, é bom lembrar que as condutas dependem da idade gestacional. Então, a idade gestacional, junto com as informações colhidas da paciente e do feto e diagnóstico, vai definir quais as condutas e tratamento e ainda a frequência do tratamento para aquela paciente. Então é isso. Até a próxima. Tchau.